Boa noite, povo de Deus. Boa noite para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Quero te convidar a participar desse culto. Não só assistir, mas participar, tá bom? A segunda coisa, reúne a sua família. Deixa de lado os afazeres agora. Assim como quando você vinha aqui na igreja, você tirava aquele tempo para a tua conexão com Deus. Faça isso aonde você está agora, né? Tire esse tempo para você e para Deus. Domingo é o primeiro dia da semana, né? Eu quero lembrar, domingo é o primeiro dia da semana, então, e a Bíblia nos ensina a dar as nossas primícias a Deus. Então, nós no primeiro dia da semana damos o nosso melhor a Deus, né? Então, faça isso, dê a primícia da sua semana a Deus. Não desconecta de tudo, fora o seu celular que você está assistindo, ou a sua TV que você está assistindo o culto, desconecta do resto, né? Ah, mas as crianças querem isso, querem aquilo. Não, pega as crianças, traz junto. Não, agora é o momento de nós buscarmos a Deus aqui na nossa casa. Então, faça isso, feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar contigo, tenho certeza que hoje Deus vai tocar na sua vida. Você vai receber uma palavra poderosa na sua vida. Senhor Jesus, nós queremos, Paizinho, te agradecer, Deus, pelas nossas vidas, Deus, pela nossa casa, pela nossa família, Deus, te agradecer, Deus, pelo teu amor, Paizinho. E eu te peço, Deus, agora em nome do Senhor Jesus, Deus, que a tua presença venha sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada jovem, Paizinho, que está acompanhando-nos agora, Deus. Oh, Paizinho, que a tua presença toque, Deus, na vida deles, Deus, que o Senhor traga, Deus, a tua paz agora, Deus, que toda preocupação, Deus, toda ansiedade, Deus, nós possamos deixar agora aqui no seu altar, Deus, porque confiamos no Senhor, Deus, e queremos nessa noite, Deus, te adorar, Deus, com todo o nosso entendimento, Deus, com toda a nossa força, Deus, porque o Senhor, somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, Paizinho. Oh, Deus, vem, Deus, sobre as nossas vidas, Deus, recebe, Deus, as nossas vidas agora, Paizinho, e que, Deus, o Senhor, Deus, venha sobre nós, Deus, a tua presença venha sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi o corpo, o coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós vamos agora com o nosso momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E eu quero compartilhar com vocês um versículo que foi muito marcante assim na minha vida, foi quando eu me tornei dizimista. É um versículo muito conhecido, mas foi quando eu ouvi um dia num domingo à noite, há muitos anos atrás, quase 20, eu ouvi o Bispo Serino pregar e foi ali que eu falei, eu tenho que ser uma dizimista. E eu quero trazer esse versículo para vocês também. Está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Muitas vezes a gente vê na Bíblia passagens em que, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo diz: aqui eu vos digo e não o Senhor.
né? Que você vê que a palavra de Deus, muitas vezes, a palavra de Deus ela passou por homens, né? Mas aqui você vê claramente, ele fala assim, eu, o Senhor Todo-Poderoso. E ele não diz assim, quero que vocês, talvez, ele fala assim, ordeno. Eu quero te falar, o dízimo é uma ordem de Deus para mim e para você. E por que o dízimo é tão importante? Claro, porque o dízimo ele contribui para que a igreja exista, né? Às vezes fala, não, a igreja foi coisa de homens. Não, a igreja não foi coisa de homens. Quem falou a primeira vez de igreja na Bíblia foi Jesus que falou, tu és Pedro e sobre ti erguirei, sobre essa pedra erguirei a minha igreja. Jesus falou, eu vou fazer uma igreja para mim. Né? Então, assim, a igreja ela é de Cristo, né? Mas assim como durante a palavra, né, eu vou compartilhar algo com vocês, né? Que nós vivemos neste mundo, a gente não é deste mundo, né? Nós somos espirituais, nós somos do reino de Deus, mas nós vivemos neste mundo, né? E a igreja ela precisa do seu dízimo. Deus ele não precisa, mas a igreja precisa, né? Porque nós temos as igrejas têm conta, né? Eu sempre contava lá no outro prédio que a gente falava assim, né? Eu falava assim, não, seu João, tô orando pelo senhor. Ele falava assim, ora por mim e paga meu aluguel. Né? Então, assim, as pessoas, infelizmente, a gente não pode pagar as contas da igreja com oração, né? A gente tem que pagar com o dinheiro. E a fonte de entrada da igreja é o dízimo, né? Aquele que entra com que oferece o seu dízimo, que entrega, que cumpre esse mandamento na igreja, ele está fazendo com que o reino de Deus cresça. Né, com que a palavra de Deus possa ser expandida. Por isso é muito importante que você seja um dizimista fiel. Né? O seu dízimo contribui, né? Tudo que nós temos aqui nesta igreja, você que faz parte, que é membro dessa igreja, você sabe, né? Você vê cada real que a gente gasta aqui na igreja e como é difícil fazer aqui. Nós somos um lugar grande para a honra e glória de Deus, eu falo, né? Meu Deus, a gente não sabia que esse lugar foi tão preparado por Deus para nós, porque nesse momento onde nós, para reunir agora, né, graças a Deus, hoje a gente já pode reunir novamente, mas com uma capacidade bem inferior, mas mesmo aqui na Arena Hall com uma capacidade, a gente podendo atender menos pessoas, como graças a Deus nós temos muito espaço, a gente ainda consegue fazer um culto com muitas pessoas ainda. Né? Então, graças a Deus pela nossa igreja, graças a Deus por você que tem sido dizimista. E eu quero te falar, permaneça fiel nos seus dízimos. Mesmo no tempo de dificuldade, permaneça fiel. Né? O dízimo é 10% daquilo que eu ganho. Então, mesmo que eu esteja ganhando menos, eu vou ser fiel naquilo que eu ganho. Né? E Deus tem uma promessa para nós aqui. Quando nós somos fiéis, Ele fala assim, ponham-me à prova e verão que eu vou abrir as janelas do céu e farei cair sobre você as mais ricas bênçãos. Eu quero te falar, existe uma promessa para você que entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta. Deus vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre você. E no final, no versículo 12, ele fala assim, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vivem numa terra boa e rica. Né? As pessoas vão olhar para você e vão ver o seu crescimento. Né? Ontem também eu estava conversando com uma menina, um rapaz que chegou na igreja, né, há alguns anos atrás, uma família extremamente pobre e humilde, e assim, a mentalidade não é só a pobreza financeira muitas vezes, né? É na mente, a pessoa ela tem aquela mentalidade que eu não posso ir mais além daqui. Né? E como Deus, quando Ele entra na vida da pessoa e a pessoa entende os princípios de Deus, Ele entende que Deus quer nos fazer crescer, né? Mesmo nos tempos de dificuldade, eu entendo isso, as pessoas vão olhar para você e como diz aqui a palavra de Deus, né? Todos dirão que vocês são felizes. Não só pelas bênçãos financeiras, é óbvio. Né? Quando fala assim, bênção sem medidas, por exemplo, o que é uma bênção sem medida? É algo que eu não posso medir. Então, por exemplo, eu ter uma família abençoada, ter filhos perfeitos, ter saúde, é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Não é verdade? Então eu quero te dizer, seja fiel no seu dízimo e na sua oferta. Você tem bênção nisso e você está cumprindo uma ordem de Deus. Isso é uma ordem de Deus. E existem 3 maneiras que você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta. Você pode, aqui embaixo estão os nossos dados bancários, você pode fazer uma transferência bancária direto do seu aplicativo, do seu banco, do seu computador, enfim, do que você quiser. Você pode fazer
a sua transferência, e você também pode trazer aqui na igreja, né? Você pode passar aqui nas nossas máquinas de cartão, trazer o dinheiro. Nós temos culto na terça-feira das 20 às 21 horas, na quinta-feira também das 20 às 21, na sexta-feira também das 20 às 21, no sábado das 19 às 20h30 e no domingo às 10 da manhã e às 18h30. Você pode vir nesses horários, de repente eu ainda não quero ir participar do culto mesmo que a igreja esteja aberta, porque eu tenho uma pessoa que é da faixa de risco em casa, mas você pode vir só para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Vai ter um pastor aqui para orar contigo, para abençoar o seu dízimo e a sua oferta. Então, não deixe de ser fiel nesse momento. Tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. E eu quero orar por você. Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, eu quero, Deus, te agradecer, Deus, por cada dizimista, cada ofertante, Paizinho. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que a sua palavra, Deus, venha se cumprir sobre cada casa, Deus. Que o Senhor, Deus, encha com fartura, Deus, os seus armários, Deus, que não venha faltar nada às nossas famílias, Deus. Que o Senhor abençoe, Deus, e derrame as mais ricas bênçãos, Deus, sobre aqueles, Deus, que têm sido fiéis, Deus, à sua ordenança, Paizinho. Deus, em nome de Jesus, eu também quero pedir, Deus, por aqueles que estão em dificuldade, Pai, aqueles que estão em necessidade, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, Deus, que o Senhor traga, Deus, a sua provisão sobre essas famílias, Deus, aqueles que estão necessitados de um emprego, Paizinho, abre as portas, Deus, de um emprego, Deus, faz milagres. Nós reconhecemos hoje que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e que não há nada impossível para o Senhor, em nome de Jesus, amém. E eu quero também te dizer que nós estamos numa campanha permanente agora, né? Que é o Quilo do Amor. É 1 quilo de alimento, 1, 2, quantos você puder contribuir. Quando passa aqui na igreja, deixa o seu quilo do amor, porque existem muitas famílias hoje em necessidade que nós queremos ajudar, e com a minha e a sua contribuição, um pouquinho de cada um, né? Se nós dividirmos, muitas vezes nós não temos muito, mas o pouco que nós temos, nós dividimos, nós podemos abençoar aqueles que realmente não têm nada. E também você, de repente, você está em dificuldade. Olha, não tem nada aqui na minha casa, está faltando comida na minha casa, eu estou passando necessidade, eu não tenho para dividir, eu preciso receber. Você também pode mandar uma mensagem para a gente ali no privado, no nosso site, no nosso Facebook, e nós também vamos te ajudar, né? Nós tem
pessoas que podem compartilhar e tem pessoas necessitadas. Então, uma coisa encontra a outra e nós podemos ajudar você também, tá bom? Então, se você está em necessidade, manda mensagem pra gente. Vai ser muita alegria poder te ajudar nesse momento também, tá bom? E se você tem como compartilhar, traga o seu quilo do amor aqui na igreja. Tá bom? Deus te abençoe. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar comigo para nós darmos início à nossa palavra. Senhor Jesus, que Deus, neste momento, Deus, nós possamos ouvir, Deus, e compreender, Senhor Deus, a Tua palavra e a Tua vontade, Paizinho. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento, Deus, e que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Deus, venha, Deus, Deus, seja colocado agora nos nossos corações. Deus, abre, Deus, o nosso entendimento, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Paizinho. Amém. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que fala sobre a glória de Deus, né? Quando nós viemos ao culto, nós vamos aqui ao culto, quando você está na sua casa, quando você está no seu carro e você coloca um louvor, uma adoração, em muitas músicas você vê falando eu te adoro Deus, eu te glorifico Deus, eu te louvo Deus, né? E em toda a Bíblia você pode perceber em que Deus, Ele coloca assim que Ele tem que ser louvado e adorado. Mas quando você para se perguntar um pouquinho, Deus, Ele é um ser muito supremo a nós, né? Nós somos nada perto de Deus. Mas por que será que Deus, na sua palavra, coloca que Ele precisa ser adorado, que Ele quer ser, não que Ele precisa, né, mas que Ele quer ser adorado e que faz parte, que é para nós, faz parte do plano de Deus para nós, adorar a Deus e glorificar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Para começar, nós primeiro temos que entender o que é glória. Né? A glória, ela fala de honra, ela fala de fama, ela fala de celebridade, ela fala de reconhecimento por feitos, por virtudes, por uma pessoa ser quem ela é ou o que ela faz. E todo ser humano, na sua natureza normal, nós gostamos de ser reconhecidos, né? Uns têm mais necessidades, outros um pouco menos, mas todos nós gostamos de reconhecimento, né? Você vê isso numa simplicidade de uma criança, por exemplo. A criança, ela não tem muitas maldades e muitas manipulações, né? Então, quando a criança vem e te mostra um desenho, por mais às vezes que você sabe que aquele desenho não vai expressar o que a criança sabe fazer, mas que não é um desenho maravilhoso. Mas mesmo assim você parabeniza a criança por aquele desenho e quão feliz ela fica. E muitas vezes o intuito da criança ao mostrar um desenho, por exemplo, para o seu pai e para sua mãe, é sim ser reconhecido, né? Mas e Deus? Por que Deus fala que Ele quer esse reconhecimento? Se Deus é Deus, se Deus Ele sabe de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, por que Deus precisa desse reconhecimento? Né? Por que nós temos que entender por que Deus se importa com o que nós pensamos ou deixamos de pensar sobre Ele? Pensa assim, Deus Ele criou, nós somos não sei quantos milhões de seres humanos nessa terra, né? E nesses dias mesmo a gente tem visto quanto nós somos frágeis, na verdade, né? Um vírus que você não consegue nem enxergar, algo que não é visível aos nossos olhos, pode nos matar. E Deus ainda assim, por que Deus se importa com a nossa opinião, com a minha opinião, do que se eu vou louvá-lo e adorá-lo e reconhecê-lo ou se eu não vou fazer isso? Por que Deus se importa com isso? E eu quero te dizer algo nessa noite. Deus tem tudo a ver, isso tem tudo a ver com o amor de Deus por mim e por você. E nosso relacionamento com Deus, a glória de Deus não diz respeito, quando eu glorifico a Deus, eu não digo respeito somente ao que Deus vai sentir quando eu glorifico. Quando nós estamos, por exemplo, aqui na igreja e todos nós louvamos a Deus e levantamos as nossas mãos e adoramos a Deus, não necessariamente tem a ver com o que Deus sente nesse momento só, mas com o que nós sentimos.
Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes, quando a gente não está muito dentro, assim, né? Quando a gente não conhece Deus, quando a gente não conhece a igreja, quando a gente não conhece o propósito de Deus, a casa de Deus, a gente tem aquela ideia de que, não, as pessoas elas devem ir à igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para se redimir dos seus pecados e ir embora. Mas, na verdade, quando você começa a conhecer a Deus, você vem para a igreja e no momento daquele louvor, daquela adoração, ou quando você está na sua casa ou no seu carro, que você liga uma música e você fecha os seus olhos e você diz, Deus, eu te adoro. Como o Senhor é poderoso. Eu quero falar para você algo, você já percebeu que aquilo afeta você diretamente? Aquilo traz uma paz, esse momento tão precioso de adoração a Deus, não mexe só com Deus, mexe conosco, mexe com o nosso interior, com a nossa paz. Então, quando nós estamos adorando a Deus, Deus vem sobre nós, a presença de Deus vem sobre nós, e aquilo traz paz ao nosso coração, traz paz na nossa mente. Uma vez eu ouvi tem um pastor, o pastor Arley lá de Araucária, e ele falou, ele é do exército, né? E ele falou assim, por que eu tenho que chamar um general de general, um capitão de capitão, um cabo de cabo? Não é porque simplesmente não se chama pelo nome, por que tem todas essas formalidades? Aí ele explicou, ele falou assim, não é para a pessoa saber quem ela é, para eu saber com quem eu estou falando. Então quando eu falo general, eu tenho que saber que eu estou falando com um general e eu preciso me comportar desta maneira, né? Como se eu estivesse falando com um general. Eu não posso me comportar como se eu estivesse falando com qualquer um. E eu quero te dizer algo, isso me trouxe assim, quando nós falamos, Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode todas as coisas. Eu estou glorificando a Deus, sim, mas eu estou dizendo que o meu Deus, eu estou reconhecendo que o Deus a quem eu sirvo, o meu Deus vivo pode todas as coisas. E quando eu sei que o Deus que eu sirvo pode todas as coisas, eu falo, por que eu estou tão preocupada com os meus problemas, se os meus problemas estão na mão de Deus, que é todo-poderoso? E isso me acalma. Então, quando eu glorifico a Deus pelas coisas que Deus é, pelas coisas que Deus pode fazer, isso não tem só a ver a respeito com Deus, de glorificar a Deus, mas tem respeito o que causa em mim. Sabe o que causa em mim? Uma confiança maior em Deus. Causa em mim um amor por Deus, uma admiração por Deus, uma vontade de servir a Deus ainda mais. Por isso, quando você vai louvar a Deus, querido, quando você coloca uma música, eu quero te falar, muitas vezes a gente ouve aqui uma música na igreja, ou onde eu estiver, e eu começo a cantar como se eu cantasse qualquer canção. Não, por exemplo, a música é uma maneira de você adorar a Deus, é uma oração que você faz em forma de poesia, em forma de música. Quando você conquista algo na sua vida, né, você não precisa de uma cerimônia para orar. Né? Eu fico feliz por pequenas coisas. Quantas vezes eu abraço meus filhos e eu falo, Deus, obrigada por essas crianças tão maravilhosas que o Senhor me deu. É uma oração de todo o meu coração que eu estou fazendo a Deus. Então, busque esses momentos com Deus todos os dias da sua vida, em todo instante. Você não precisa só quando eu fecho a porta do meu quarto, ou quando eu estou no culto, ou para adorar a Deus em todo momento. A minha vida tem que ser de adoração a Deus, porque isso vai refletir em mim, isso vai trazer segurança em mim. Nós muitas vezes, quando nós, seres humanos, né, meros mortais, nós queremos reconhecimento e glória e fama e qualquer coisa assim, nós estamos baseados só no nosso egocentrismo, não é para mais nada. Isso não é bom para o homem e Deus sabe disso. Agora, quando nós focamos a nossa adoração a Deus, quando nós focamos a nossa vida em satisfazer a vontade de Deus, em buscar a presença de Deus, em glorificar a Deus, sabe o que acontece? Deus vem e nos enche. Um dia eu fiz um videozinho, uma live, né, falando sobre qual a principal diferença na minha vida depois que eu conheci e comecei a seguir a Jesus e antes de eu conhecer e seguir a Jesus.
E a principal, eu parei para pensar, e por isso eu fiz um vídeo, eu falei assim, a principal diferença para mim de quando eu entendi o Evangelho e comecei a servir a Cristo, foi que a minha vida se encheu de paz. Antes existia um vazio dentro de mim, existia uma angústia dentro de mim. E depois que eu conheci a Jesus e eu comecei a andar nos caminhos de Jesus, eu tinha paz. Não que eu não tinha dificuldades. As dificuldades, sim, elas existem, né? Nós ainda vivemos nesse mundo. Vai chegar o dia que Jesus vai governar, que Jesus vai reinar, e não vai mais ter. Nós não vamos mais ter angústias pelas coisas desse mundo. Mas hoje nós vivemos ainda neste mundo. Embora não somos deste mundo, mas a gente vive nesse mundo. E quando eu vivo nesse mundo, eu passo por dificuldades. Mas as dificuldades, elas não se tornam mais o centro da minha vida. As dificuldades, a gente sabe que nós vamos passar por ela, que se Deus estiver comigo, eu vou passar pelas dificuldades e eu vou vencer as dificuldades. Então eu sinto paz, eu tenho paz porque Deus está comigo. Né? E eu quero te dizer, se você hoje anda angustiado, se encha da presença de Deus. Né? Busque a Deus, glorifique a Deus. Porque quando você glorifica a Deus, você enche a tua vida de paz. Aquele vazio que tem dentro de você, ele só pode ser preenchido por uma coisa, pela presença de Deus. É a única coisa que nos enche completamente, que nos sacia completamente, é Deus. Muitas pessoas lá fora, elas buscam se encher esse vazio de coisas que não tem nada a ver, que não vão ser supridos. A pessoa coloca a esperança dela, por exemplo, ela quer preencher esse vazio com drogas, ela quer preencher esse vazio nos vícios, ela quer preencher esse vazio nos relacionamentos, mas nada deste mundo pode preencher esse vazio. A única coisa que preenche o vazio das nossas vidas é a presença de Deus. Quando nós recebemos a Deus, Deus nos enche completamente e todo aquele vazio, toda aquela angústia, ela vai embora. Quando eu começo a andar nos caminhos de Deus e glorificar a Deus através dos meus caminhos também, né? Quando eu glorifico a Deus, quando eu faço aquilo que é certo, eu glorifico a Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que Deus quer, a presença de Deus está comigo, eu sou cheia da presença de Deus. Eu quero ler um versículo com vocês que está em João, capítulo 11, versículo 4. Diz assim. João, capítulo 11. Versículo 4, diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado com ela. Aqui, esse texto diz respeito à morte de Lázaro. Quando vão chamar Jesus porque Lázaro tinha morrido, e Jesus fala assim, não, essa morte... essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Né? Aquilo que veio sobre aquele homem não ia trazer a morte efetivamente, porque Jesus ia ressuscitá-lo aqui nesse momento, né? Mas ia trazer a glória de Deus, ia poder ser revelada naquele momento. Né? E muitas vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, eu quero dizer, a glória de Deus vai ser manifesta na sua vida quando você vence essa dificuldade. Essa semana ouvi tantos testemunhos e quanto essas coisas alegram o meu coração de ver de que Deus é vivo e Deus ouve a nossa oração. Eu estava orando para que 2 pessoas conseguissem emprego. Na verdade, eu estou orando por mais algumas até, né? Mas assim, tinham 2 pessoas bem importantes para mim que estavam precisando muito de um emprego e eu comecei a orar. Por isso eu falei, Deus, abre uma porta. E a gente sabe o quanto está difícil hoje conseguir um emprego, né? Nessa pandemia onde tem inúmeras empresas fechadas, onde pessoas têm recebido apenas uma parte do seu salário. Mas eu orei e falei, Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Né? E para a honra e glória de Deus, essa semana e semana passada, essas 2 pessoas vieram me contar, Bispa, eu consegui um emprego, deu certo, fiz uma entrevista e deu certo. Aí você vê assim,
a glória de Deus foi manifesta, porque não fui eu que consegui o emprego, eu orei, e Deus, e com certeza essa pessoa também estava orando, estava sendo fiel com Deus, e Deus na sua infinita misericórdia e amor, abriu uma porta e fez um milagre, essas duas pessoas conseguiram um emprego, para a glória de Deus. Né? Então, glorificar a Deus é para o meu bem e é para o seu bem. Então glorifique a Deus através das suas atitudes, glorifique a Deus através de uma vida que condiz com a palavra de Deus, glorifique a Deus através das suas palavras, das suas orações, do seu louvor, da sua adoração. Nunca deixe, eu quero te falar, um dos propósitos da sua vida é adorar a Deus, é glorificar a Deus, por isso glorifique, nunca deixe de buscar. O ápice da demonstração da glória de Deus, sabe aonde que foi? Na cruz do Calvário. Quando Deus envia o seu único filho, né, e ele vem em forma humana, e ele se entrega na cruz por mim e por você, naquele momento é a maior demonstração de amor que pode existir pela humanidade. Lá no comecinho eu falei assim, né, te joguei uma pergunta, né? O que leva a Deus será se preocupar com o que eu ou você pensamos dele? E eu quero te falar, é o seu amor por nós. Né? Não existe amor maior do que esse, que deu o seu único filho por aqueles que não mereciam. Nós não merecíamos que Jesus morresse por nós, mas ele fez isso por amor. Um dia o bispo Cirino perguntou, ele estava falando sobre isso no culto, e ele perguntou assim, quem daria o seu filho por alguém? Eu quero falar, eu não daria por ninguém os meus 2 filhinhos. Por ninguém. Mas Deus, por um amor assim, gigantesco, infinito, sem medidas, deu o seu único filho, por amor de mim e de você. A glória de Deus ali foi manifestada, a glória de Deus está no amor por nós. E John Piper ele diz o seguinte, a cruz é o apogeu do amor de Deus para com os pecadores, não porque demonstra o valor dos pecadores, mas porque vindica o valor de Deus para a alegria dos pecadores. A cruz ela não mostra o nosso valor, mas mostra o valor de Deus. E o valor que nós temos para Deus, não porque nós temos valor em si, mas porque Deus nos valoriza. Por quê? Porque Deus é bom. Deus ele é tão bom, que Deus nos valoriza. E mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo, Deus nos ama. E Deus está disposto a nos perdoar quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Quando nós entendemos que Jesus morreu para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Então Jesus vem sobre nós e Jesus perdoa os nossos pecados e nós podemos ter comunhão de novo com Deus. E aí quando eu entendo isso, eu posso fechar os meus olhos agora, em qualquer lugar que você estiver, você pode fechar os seus olhos e orar e falar com Deus, que Deus vai te ouvir. Se você entender esse sacrifício e receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Por que Jesus é o nosso único Senhor e nosso único Salvador? Porque Ele foi o único que morreu por nós. E ele diz assim também, John Piper diz, o amor de Deus pelo homem não consiste em fazer do homem o centro, mas de tornar a si mesmo o centro para o homem. A cruz não dirige a atenção do homem para o seu próprio valor, mas para a retidão de Deus. Então, o amor de Deus pelo homem, Deus sabe que o homem não pode se voltar para si mesmo, porque quando nós fazemos isso, nós nos autodestruímos. Quando nós começamos a seguir aquilo que é a nossa vontade, aquilo que está no nosso coração, aquilo que é falado lá fora, não siga seu coração. Quero falar para você, um dia eu vi num filme uma frase que fala assim, e é muito verdade, ele falava assim, aquele que segue o seu coração destrói outros pelo caminho. Aquilo que, quando você busca fazer a sua vontade, quando você se torna egocêntrico, quando você olha só para você, aquilo que eu quero, a minha dor, as minhas emoções, as minhas vontades, os meus sonhos, eu me torno autodestrutivo e eu destruo a mim e também as pessoas que estão perto de mim. Então,
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar, na verdade, o homem ele se torna melhor quando ele se volta para Deus. Então volte o seu coração para Deus, volte as suas vontades para Deus, volte a sua mente para Deus, os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles têm que estar voltados para Deus, não para você mesmo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, né, ele se tornou o meu Senhor e o meu Salvador. Sim, ele me salva, né, do inferno, a minha eternidade vai ser com Jesus, mas ele também se torna o meu Senhor. O que é um Senhor? O Senhor, ele é o dono. Então Jesus, ele se torna o meu dono. E eu quero te perguntar, eu tenho direito a dizer não para o meu dono? Eu tenho um filho que ele gosta muito de jogar videogame. E agora nessa quarentena, sem escola, ele está jogando um pouco mais do que ele jogava antes, né? E num controle, num simples comando, o avatar lá no jogo faz tudo que ele está comandando, né? Ele é o dono daquele personagem que inclusive ele compra lá as skins deles. Jesus, quando a Bíblia fala que ele também nos comprou e comprou com alto preço, né? Que foi a morte de cruz. Então eu quero te dizer, você não pertence mais a você. Você pertence a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus e você entendeu o poder da cruz na sua vida, Jesus passa a ser seu dono. Então você precisa focar em fazer da sua vida a vontade de Deus e não mais a sua vontade. E eu quero te falar, não existe nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Deus, ele sabe o que é melhor para a gente. Nós, muitas vezes, nós achamos que nós sabemos o que é melhor, mas na verdade nós não sabemos. Quando nós seguimos somente a nossa vontade, a vontade da nossa carne, ela é ruim. Né? Se você pegar lá em Gálatas 5, fala sobre a vontade da carne e sobre os frutos do Espírito. Né? A vontade da carne, o que é? A vontade da carne é inveja, é lascívia, é destruição. Agora, os frutos do Espírito, quais são? A bondade, a longanimidade, a verdade, o domínio próprio, a mansidão. É muito melhor, quando nós entendemos isso, nós não temos dificuldade em aceitar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. É muito melhor a vontade de Deus do que a minha. Né? Deus, ele nos surpreende muitas vezes mais quando você está pensando que você vai conseguir algo, fazer algo de uma certa forma. Deus vem e te surpreende e faz muito melhor. Eu quero ler um texto de Salmos, capítulo 16, versículo 1. Salmos 16, versículo 1. Não é versículo 1, é versículo 11. Diz assim: Tu mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O caminho de Deus, quando eu entendo isso e começo a seguir o caminho que Deus tem para mim, né? É o caminho que me leva à vida. O caminho que nós muitas vezes seguimos, a Bíblia fala, né, que há caminhos que ao homem parece de bem, mas que afinal é caminho de morte. Mas quando nós seguimos não o que eu acho, mas aquilo que Jesus me ensinou, esse caminho me leva à vida. Então, se você quer ter vida e vida em abundância, siga o caminho que Cristo escolheu para você, não o caminho que você quer. E ali no versículo diz assim: a sua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O segredo da felicidade, muitas pessoas elas confundem prazer com felicidade, são coisas distintas. Né? Você pode ter um momento de prazer que pode estragar toda a sua felicidade da sua vida. Vou dar um exemplo bem simples, né? Você está de dieta, está emagrecendo, aí um dia você fala assim, não, hoje vai ser o dia do lixo. Aí você passou 2 semanas se esforçando, fazendo às vezes exercício, comendo pouquinho, comendo aquilo que muitas vezes você não gosta e tal, e você emagreceu 1 quilo naquelas 2 semanas. Oh, glória a Deus, né? Aí você chega no outro dia e fala assim, aí tem um aniversário, aí você vai lá,
Agora não tem mais, né? Porque a gente está em distanciamento social. Mas, às vezes, ali entre família, só faz um aniversário e aí lá tem bolo, brigadeiro, beijinho, empadão. Aí você vai lá e fala, não, hoje é aniversário, hoje eu vou comer. Você vai lá, come. E aquilo, naquele momento, te dá uma alegria, um prazer. Nossa, que delícia comer essas coisas e tal. E aí, no dia seguinte, você vai subir na balança e todo o sacrifício de 2 semanas se foi naquele momentinho de prazer na comida. E aí, foi tudo por água abaixo. Esse é um exemplo bem simples, mas é para você entender que como algo importante na sua vida você demora a construir e como destruir algo é muito fácil. Por um momento de prazer você pode destruir uma vida inteira. Então, nós temos que entender que o que me traz felicidade para sempre, o que sempre me traz felicidade, é andar na presença de Deus. Você quer garantia de ser feliz e não só ter alguns momentos de prazer, onde você tem alguns momentos de prazer, você tem um momento de prazer, você vai lá e fala assim, não, hoje eu vou comprar uma televisão de 55 polegadas, porque eu estou na quarentena e eu estou ficando muito mais em casa, eu preciso de pelo menos ter uma televisão para eu assistir. Aí você vai lá, compra uma televisão parcelada em 24 vezes. E quando você traz a televisão para casa, é uma delícia, você se alegra, mas aí depois você vai passar 24 meses sofrendo com aquela parcela. Não, Deus não é assim. Deus, ele não traz sofrimento algum. A Bíblia fala que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não tem nada de ruim na vontade de Deus, eu quero te falar. A vontade de Deus, ela é perfeita para nós. O caminho, a presença de Deus, ela me enche de alegria. E eu não estou falando para você, como eu já disse antes, que você não vai passar por dificuldade. Sim, você vai passar, mas vai ser um momento passageiro, em que mesmo quando você estiver na dificuldade, você vai ver Deus agindo na sua vida e você vai ter paz, mesmo diante da dificuldade. E no final você vai vencer e vai ter felicidade. A presença de Deus, ela traz alegria na nossa vida, ela traz paz na nossa vida, e essa alegria, ela não é passageira, ela é uma felicidade para sempre, diz a palavra de Deus. Então, se você quer uma vida feliz, eu quero te dizer, decida hoje por andar nos caminhos de Deus, por seguir a verdade, por seguir a palavra de Deus. Não tenha medo de abandonar algo na sua vida. E muitas vezes eu quero dizer que para que a nossa vida seja completa na presença de Deus, sim, nós temos que abandonar algumas coisas. Muitas vezes nós vamos ter que abandonar um relacionamento que não é certo, que é errado. Nós vamos ter que abandonar coisas que nós fazíamos, muitas vezes prazeres mundanos mesmo. Mas eu gosto tanto, de beber e ficar embriagado, é tão divertido. Mas eu quero te falar, a presença de Deus, quando você experimentar a verdadeira alegria de estar na presença de Deus, você vai ver que qualquer coisa nesse mundo não se compara a estar na presença de Deus. Nada se compara a estar na presença de Deus. É muito melhor você viver uma vida de alegria, uma vida de felicidade para sempre, como diz aqui, e ter uma vida de fato, uma vida de verdade, não uma vida que não foi a que Deus escolheu para nós. Deus, ele nos mostra o caminho que nos leva à vida. Então nós precisamos entender que a única coisa que nos satisfaz por completo, que nos enche, que nos preenche, é estar na presença de Deus. Ela é a alegria verdadeira. Ela é a alegria que ela não vai passar, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Ela não passa essa alegria. E eu preciso buscar essa alegria, buscar essa presença de Deus todos os dias da minha vida. E como que eu busco? Como que eu busco isso? Glorificando a Deus. Quando você acordar de manhã, você às vezes, eu não consigo orar 1 hora. Não, você não precisa orar 1 hora. Você fecha seus olhos e tenha o seu momento com Deus.
Né? Ontem eu estava falando com algumas pessoas, eu falava assim, muitas vezes a gente fica esperando o momento perfeito, não, à noite ou tal horário eu vou entrar no meu quarto e daí eu vou fazer todas as minhas orações. Não, ore a Deus, a Bíblia fala assim, orar em todo tempo. Ora, quando antes da refeição, fecha os seus olhos e ora, fala, Deus, muito obrigado por esse dia, por essa refeição. Fala com Deus às vezes aqueles minutinhos ali já vão te encher da presença de Deus. Quando você está passando um pensamento ruim na sua cabeça, está passando por alguma coisa, fecha seus olhos por um minutinho, às vezes que seja lá no meio do seu trabalho, que você está trabalhando e tal. Para um minutinho e fala, Deus, me ajuda aqui nesse momento, eu quero te falar, Deus se preocupa de tal forma com você que pequenos detalhes da sua vida, Deus se preocupa e Deus pode agir, eu quero falar. Então não deixe de orar a Deus, não deixe de buscar a Deus, não deixe de glorificar a Deus. E eu quero ler um último versículo com vocês, que está em Salmos, capítulo 40. Versículo 10, diz assim: não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do poder salvador. Nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do seu amor e da sua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Aqui ele começa falando assim, não tenho guardado para mim a notícia da tua salvação. Ontem eu também, nessa reunião que eu fiz ontem, eu também estava falando sobre isso, assim, de quanto nós temos quando nós passamos a viver essa vontade de Deus, quando nós passamos a fazer da nossa vida, em todos os momentos, que a minha vida glorifique a Deus, quando eu estou fazendo o que é certo, quando eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu não tenho como não falar de Deus, eu não tenho como não falar do amor de Deus para as pessoas. Eu tenho, aqui ele fala, não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Quando eu vivo a Deus, quando Deus faz parte da minha vida, quando Jesus é realmente vivo na minha vida, eu não tenho como não falar disso. Eu peguei de exemplo, tinha um casal que estava com uma filhinha assim de 1 ano. E a menina é uma gracinha assim, eu falei assim, vocês conseguem conversar com alguém e não falar a respeito da sua filha? Porque hoje os dois estão de quarentena ainda, né? Então, assim, 24 horas eles vivendo aquele relacionamento com aquela filha deles. Eu falei, vocês conseguem conversar com alguém e não citar alguma coisa da filha de vocês? E eles me responderam, não, acho que todas as nossas conversas a Helena está junto. E eu falei, Jesus tem que ser real nas nossas vidas, nós temos que ter um relacionamento tão real com Jesus e tão verdadeiro com Jesus que não tem como eu conversar com alguém e Jesus não fazer parte dessa conversa. Eu não falar do meu relacionamento com Jesus, porque realmente ele tem que ser algo verdadeiro. Então você tem que buscar esse nível de relacionamento com Jesus. Você precisa entender isso e relacionar e viver a vida que Jesus tem para você. Jesus, a Bíblia fala que não nos chama mais de irmãos, mas ele quer nos chamar de amigos. Então, abra o seu coração para Jesus. Às vezes tem áreas da sua vida, não, mas eu já conheço Jesus, eu sigo Jesus, mas às vezes tem áreas da nossa vida que a gente ainda guarda e fala assim, não, aqui Jesus não precisa entrar. Não, Jesus ele quer fazer parte 100% da sua vida. Jesus quer e você precisa deixar Jesus fazer parte da sua vida. Nós temos sim que glorificar a Deus e fala assim, não fiquei calado a respeito do seu amor e da sua fidelidade. Não fique calado a respeito daquilo que Deus faz na sua vida. Compartilhe o amor de Deus com os outros. Hoje, nesses tempos, ainda nós temos tantas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando eu abri o culto eu falei assim, compartilhe esse link. Se você está me assistindo agora, não pegou o início do culto, faça isso. Entra aí, compartilha esse link, deixa lá na sua página para que alguém de repente possa entrar lá e ouvir algo sobre Deus e aquela presença de Deus, aquilo que você está aprendendo hoje, outra pessoa também possa entender e possa receber do amor de Deus. E aí ele fala assim, no versículo 11, ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim.
né? A presença de Deus, ela nunca deixa de ser boa. Ontem meu marido pregou aqui no culto e ele falou assim: qualquer coisa em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Só tem uma coisa que mesmo em excesso, que não faz mal, nunca vai nos fazer mal. É a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que buscar a presença de Deus intensamente, porque Deus nunca deixará de ser bom para você. A presença de Deus nunca vai te prejudicar. A vontade de Deus nunca vai te prejudicar. Deus só tem bondade nele. A essência de Deus é bondade. Nós muitas vezes temos uma bondade, mas tem horas que nós não somos bons, né? Vamos falar a verdade. Deus não. Deus, a essência de Deus, Deus ele é amor. Deus ele não tem amor, Deus ele é amor, é a essência de Deus. A bondade é a essência de Deus. E aí ele continua falando, né? O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Eu quero falar, a nossa segurança, ela não pode estar no nosso dinheiro. A nossa segurança não pode estar no nosso pastor. A nossa segurança não pode estar na nossa família. Essas coisas trazem uma sensação de segurança, mas a nossa segurança verdadeira é em Deus. É o único que pode que te traz a segurança que você não precisa ter dúvidas. É Deus. Porque Deus ele é infinito no seu amor e na sua misericórdia para com você. Por isso, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos novamente. E eu quero que você ore a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, você põe a mão no seu coração aonde você estiver e você comece a orar a Deus, falar: Deus, eu quero ter um relacionamento verdadeiro contigo. Eu quero que a tua presença faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida e eu quero que a tua presença, o teu amor, o meu relacionamento contigo seja tão real que não tenha como eu falar com alguém e não falar do teu amor. Jesus fala: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Cear com alguém faz parte de você ter intimidade. Você não come com quem você não tem intimidade. Você não abre a porta da sua casa e serve uma refeição para quem você não tem intimidade. Então Jesus está falando assim: eu estou aqui batendo na porta do seu coração e eu quero entrar na sua vida. E eu quero ter um relacionamento contigo. E eu quero te convidar agora a você repetir essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único Senhor e meu único Salvador. Eu quero ter um relacionamento real contigo. Perdoa os meus pecados e guia os meus caminhos a partir de hoje. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E você que hoje fez essa oração, talvez você estava afastado dos caminhos de Deus. Talvez você ainda não conhece a Deus dessa maneira que hoje eu trouxe para você. Eu quero que você escreva aí nos comentários: eu quero ter um relacionamento real com Deus. Deixa seu contato, nós queremos ligar para você. Ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu vou te dar um número agora: 41 99872 0031. 998720031. Manda um WhatsApp para mim agora. Esse é o meu WhatsApp. Manda para mim. Eu quero Jesus na minha vida. E eu quero estar orando contigo. Quero te ensinar mais um pouquinho sobre viver com Jesus. Nós temos pessoas aqui na igreja que podem te ajudar. Nós precisamos sim de ajuda, porque muitas vezes nós queremos seguir esse caminho, mas nós não sabemos direito como. Mas tem pessoas que já estão seguindo esse caminho há tantos anos que podem nos ajudar a nos mostrar, a nos ensinar a palavra de Deus e como viver essa vida de um relacionamento verdadeiro com Deus, uma vida que glorifica a Deus, e que no final das contas glorifica a Deus, mas que eu vou sair uma pessoa melhor, vou ficar muito melhor do que eu era. Vou encontrar essa alegria verdadeira, essa felicidade para sempre, essa paz que excede todo entendimento humano. Amém? E vamos encerrar. Quero agradecer você que esteve aqui com a gente todo esse tempo. Eu quero pedir para você que você sempre esteja conosco todos os domingos.
dos dias de semana também. Procura receber a palavra de Deus onde você está, porque nós precisamos encher a nossa vida de fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então quero te agradecer, você que participou, quero te convidar a sempre estar conosco, tá bom? Feche seus olhos, eu quero orar abençoando a sua casa, agora a sua família. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, Deus, que nos conduz, Deus, agradecer, Deus, pelo teu amor, pela tua fidelidade, Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom e tão maravilhoso para nós, Deus. Eu peço, Deus, agora, Deus, sobre cada família, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame, Deus, agora sobre cada casa a tua proteção, a sua paz, Deus. Eu declaro, Deus, uma semana abençoada, Deus, sobre cada um, Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, uma excelente semana para você.